Jogador da seleção brasileira Richarlison pode pintar no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e repercute informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Marcos Leonardo pediu para deixar o Al Hilal. Quero falar também sobre o Palmeiras de olho em um goleiro que atua no futebol brasileiro. Formação importante no Corinthians, está pintando a maior multa da história do clube para um jogador. Para completar, preciso te contar se o São Paulo pode trocar mando com a Ponte Preta, tem as últimas do mercado, treinadores sendo oferecidos ao Cruzeiro, o futuro de Lomônaco que interessa ao Galo, falo também sobre o caos financeiro de John Textor e o Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Nos 2 últimos dias, as nossas sugestões bateram bonito. Para essa terça-feira, com poucos jogos, tô indo na vitória do Hurts ou do empate. Esse time é o líder do campeonato escocês. Também vou na vitória do Chelsea contra o Leeds. Se esses dois resultados meio óbvios acontecerem, a gente pega uma odd de 1,93 e isso significa que a gente praticamente dobra o valor da nossa fezinha. E para você conseguir pegar o bilhete pronto, exatamente como eu sugeri, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa deve entrar com força máxima para a partida contra o Mirassol, o jogo marcado para domingo, 20h30. A Lusa já está classificada para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas uma vitória contra o Mirassol vai permitir à Portuguesa seguir entre os 4 primeiros. Dessa maneira, ela teria o direito de jogar a partida de quartas de final, partida única como mandante. Já Internacional e Palmeiras seguem em negociação em relação a Bruno Rodrigues. O grande empecilho nesse momento é o salário do atacante, que custa R$700 mil por mês. A ideia do Colorado era dividir esse salário com o Palmeiras. O Verdão pretende emprestá-lo, mas o clube precisa assumir 100% dos vencimentos. Já o Vasco anunciou o Spinelli através de suas redes sociais e conseguiu regularizar Cuiabano no boletim informativo diário. Dessa maneira o Cuiabano fica à disposição para a partida contra o Bahia. Ao longo do dia o Vasco pretende também conseguir a inscrição do Spinelli para que ele se torne alternativa para o técnico Fernando Diniz. Hora de te explicar por que os clubes de John Textor passam por enormes dificuldades financeiras. Lyon, por exemplo, quase foi rebaixado no campeonato francês porque tinha dívidas bem superiores à sua capacidade de arrecadação. Botafogo acaba de se livrar de um transfer ban, mas a dívida da SAF do clube supera 2 bilhões de reais. O Molenbeek, pequeno time na Bélgica, que também faz parte do grupo de times de John Textor, está fundado na 2ª divisão com transfer ban e à beira da falência. Vale a lembrança também de que o Textor precisou vender seus quase 40% de ações do Crystal Palace, onde ele não apitava absolutamente nada, para devolver dinheiro a investidores que haviam emprestado grana quando da compra do Lyon. A verdade é que o Textor é dono de um patrimônio de cerca de 140 milhões de dólares, mas faz investimentos no futebol muito além dessa grana. E, diante desse cenário, ele precisa da alavancagem, ele conta com empréstimos e antecipações para fazer uma série de movimentos extremamente arrojados, audaciosos e muitas vezes irresponsáveis. E a verdade é que esse castelo foi ruindo aos poucos. Hoje, Botafogo vive uma situação financeira extremamente delicada. Embora tenha se ajustado em relação às dívidas da associação, dívida gira na casa dos 600 milhões de reais e está sendo paga entre 15 e 20 anos, as dívidas da SAF são estratosféricas. Capacidade de arrecadação do Botafogo não chega a 1 bilhão de reais por temporada. Só que as dívidas da SAF do Botafogo já ultrapassaram 2 bilhões. Diante disso, o cenário para o Botafogo é o seguinte: ou ele vende a sua SAF, o Textor passa a SAF para outra pessoa, ou podemos assistir à primeira recuperação judicial de uma SAF no futebol brasileiro. E a saída do Tairo Arruda do Botafogo é mais um indício de que a situação financeira é caótica, drástica, preocupante. Tairo e John Textor eram muito próximos desde o início da SAF botafoguense. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Tite ganhou sobrevida depois da vitória contra o América no último domingo, mas
mercado de treinadores se ofereceu bastante recentemente, nos últimos dias, para Bruno Spindel e Joaquim Pinto, os homens do departamento de futebol da Raposa. E assim, com quase todos os clubes, basta que um técnico comece a balançar, que vários empresários começam a entrar em contato para sugerir treinadores. Posso contar, por exemplo, que Roger Machado foi sugerido ao Cruzeiro. Nem sei se foi por empresário do Roger, mas talvez um intermediário tenha feito esse contato. Martim Anselmi, do Botafogo, e Pedro Caixinha, que hoje está no Juárez, início bem ruim no México, com uma vitória e 3 derrotas, também foram sugeridos. A verdade é que o Tite precisará de resultados, no plural, para que se mantenha. Mas a grande busca do Cruzeiro, caso demita Tite, já está definida. Hoje, Leonardo Jardim é plano A, B, C, D, E, F e por aí vai. Treinador português já admitiu a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar até o mês de março. Até por isso, Tite vai precisar de resultados urgentes para seguir no clube. Quero falar agora sobre o Galo, para repercutir informação que envolve Kevin Lomônaco, zagueiro do Independente, que é o plano A e B do técnico Jorge Sampaoli. O grande problema é que o Independente pede 7 milhões e meio de dólares para vendê-lo e há outros clubes brasileiros recebendo a sugestão do representante do atleta. Esse empresário já percebeu que não há grandes chances de a coisa avançar com o Atlético e tem sugerido o jogador para outros times. Um desses times que recebeu a sugestão foi o Internacional. O empresário do Kevin Lomônaco é também representante do Aguirre. Diante desse contato, o Internacional avaliou prós e contras e descartou a contratação do atleta por entender que ele custa muito e que seria o 13º estrangeiro do elenco colorado. Você sabe, o limite para jogos no Campeonato Brasileiro é de 9 gringos. O Lomônaco também foi sugerido para outros 2 clubes brasileiros, ainda não consegui descobrir quais os nomes. Só para completar, vale a lembrança de que o Independiente havia comprado o Lomônaco do Red Bull Bragantino por 3 milhões de euros, equivalentes a 70% dos direitos econômicos. Hoje, a pedida do Independiente é de 7 milhões e meio de dólares por 75% dos direitos. Red Bull manteve 25% e teria direito a uma parte dessa negociação. Quero falar agora sobre São Paulo e Ponte Preta. Que história é essa de que o tricolor cogitou trocar o mando de campo com a Ponte? A gente precisa voltar para o início do Campeonato Paulista para entender esse contexto. Ponte Preta passando por enormes dificuldades com o transfer ban, sem poder inscrever atletas. O pessoal do São Paulo procurou a Ponte para sugerir que o jogo acontecesse em Brasília. Havia inclusive investidores interessados em colocar um dinheiro para a Ponte Preta para que a partida não acontecesse no Moisés Lucarelli. Toda a receita obtida com esse jogo, da última rodada do Paulistão, ficaria para a Ponte Preta, dinheiro importante para um clube que até a 4ª rodada do Campeonato Paulista não conseguia inscrever atletas por conta de dívidas. O Marco Antônio Eberlin, homem forte do futebol da Ponte, entendeu que essa venda de mando de campo seria prejudicial, até porque imaginava-se que a Ponte Preta chegaria à última rodada com chances de escapar do rebaixamento. Mas, diante de uma campanha de 1 empate e 6 derrotas, a Ponte vai para a decisão do Campeonato Paulista já sem chance de escapar do rebaixamento. E nesse momento não é mais possível vender o mando. A Federação Paulista determina que você só possa fazer trocas ou mudanças no local da partida com 10 dias de antecedência. Então, São Paulo e Ponte Preta se enfrentarão no domingo 20h30 no Moisés Lucarelli, apenas com torcedores da Ponte Preta. Você sabe que há uma determinação em Campinas para que jogos envolvendo times de Campinas e São Paulo tenham torcida apenas do mandante. A consequência, a Ponte vai ter um público bem pequeno, vai receber pouco dinheiro e vai jogar a Série A2 do Paulista. O São Paulo, se pudesse, certamente teria a possibilidade de levar bastante gente, seja em Brasília, seja no Morumbi, mas no Morumbi era inviável, seria uma inversão de campo e certamente os outros clubes não permitiriam. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que o tricolor pega o Grêmio antes do confronto contra a Ponte Preta. São Paulo é o 8º colocado no Campeonato Paulista e vai precisar vencer a Ponte para não correr o risco de ficar de fora do mata-mata. A saideira sobre o tricolor, repercussão ruim entre conselheiros do São Paulo para a nova camisa da New Balance. Tudo porque ela desrespeitaria o regulamento interno do tricolor, que exige que o escudo fique em cima das listras, preta e vermelha. Essa nova camisa não respeita isso e podemos ver uma confusão sendo criada no clube.
Quero falar agora sobre o Corinthians. Existe a possibilidade de José Martínez sofrer a maior multa da história do Timão. O clube cogita não pagar o mês de janeiro de salário para o jogador venezuelano, que se apresentou no último sábado com 1 mês e 5 dias de atraso. Martínez explica que não conseguiu voltar ao Brasil porque não tinha passaporte e visto. Ele usaria os primeiros dias do ano para resolver essa pendência, mas com a captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, por forças armadas dos Estados Unidos, houve um caos na Venezuela, todas as autoridades muito confusas, e esse processo de obtenção do passaporte e do visto acabou o impedindo de voltar ao Brasil, causando esse enorme atraso. Nessa terça-feira, Diogo Silva, representante do Martínez, estará no Corinthians, possivelmente para ser comunicado dessa punição do não pagamento do seu salário no mês de janeiro. O Corinthians ainda estuda outras punições, até porque o Martínez volta com 1 mês e 5 dias de atraso e ainda machucado. Para piorar a situação do atleta, o Corinthians acabou contratando durante os últimos dias o Matheus Pereira e está perto de anunciar o Alan, jogador que pertence ao Flamengo. Se confirmada essa última negociação, vai sobrar menos espaço ainda para o Martínez, que pode inclusive até ser negociado. O que você pensa sobre a possibilidade de o Corinthians não pagar nem sequer 1 centavo dos vencimentos do venezuelano no mês de janeiro? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Qual a chance de Richarlison, jogador da seleção brasileira e do Tottenham, pintar como reforço do Flamengo em julho? Especulação que tem ganhado força nos noticiários de setoristas do Fla. Posso contar para vocês que depois de ouvir uma pessoa próxima ao Richarlison, essa chance é muito pequena, para não dizer zero. Tudo porque, apesar da negociação avançada para deixar o clube inglês na metade do ano, o destino do Richarlison deve ser a Arábia Saudita. Hoje, na Inglaterra, o Richarlison tem direito a um salário de 10 milhões de euros por temporada. Acontece que na Arábia Saudita ele quase dobrará esses vencimentos, chegando perto de 20 milhões de euros por ano por cada temporada jogada no futebol saudita. Diante dessa oferta e do fato de ser torcedor fanático do Vasco, ele não está muito disposto a jogar no Flamengo. A tendência é que o Richarlison opte por se transferir da Inglaterra para a Arábia Saudita, imaginando, postergando, adiando seu retorno ao futebol brasileiro. E se puder, quando voltar, ele vai dar preferência ao Cruz Maltino por conta de todo esse carinho desde a época da infância. Para completar, é importante registrar que o Flamengo está na busca por um centroavante, hoje é a sua prioridade, mas dificilmente esse negócio vai acontecer com o Richarlison. Preciso informar também que o Tottenham topa negociá-lo a 1 ano do fim do vínculo, seu contrato se encerra em junho de 27, mas vai pedir entre 35 e 40 milhões de euros para que o negócio saia. E o Palmeiras decidiu contratar um goleiro depois da saída do Everton, que foi para o Grêmio, e das atuações ruins de Marcelo Lomba no Campeonato Paulista. A ideia da comissão técnica é encontrar alguém que possa ser uma sombra para Carlos Miguel, goleiro titular absoluto, que fez boa atuação na vitória contra o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. O último nome especulado pela imprensa como possível alvo do Palmeiras dificilmente será contratado. Pedro Morisco, 22 anos de idade, tratado como a maior joia do futebol brasileiro, ele pertence ao Curitiba. Recentemente o Coxa já recusou 7 milhões de euros para sua transferência. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai investir 10, 11, 12 milhões de euros por um goleiro que chegaria para ser reserva do Carlos Miguel. E não há imaginação, a possibilidade, a perspectiva de que o Carlos Miguel volte ao futebol europeu tão cedo. Ele acabou de vir de uma passagem bem frustrante pelo Nottingham Forest. A ideia do Palmeiras é ter alguém mais capaz de disputar a posição com o Carlos Miguel, mas certamente um goleiro mais barato do que o Pedro Morisco, que de fato tem excelentes perspectivas, jogador de enorme futuro. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que Igor Júlio, atleta brasileiro que atua no futebol inglês e até toparia se mudar para o Palmeiras, ainda não teve proposta. Ele foi sondado pelo Verdão, pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, tem jogado pouco. A única exigência do Igor Júlio é de que, se fosse para voltar ao Brasil, que ele viesse numa transferência em definitivo. O novo empréstimo está meio que descartado por ele e por seu clube. O Palmeiras, antes de avançar com o Igor Júlio, quer esgotar as negociações por Nino, que pertence ao Zenit. A saideira sobre o Verdão, Sorriso, atacante que quase foi negociado com o Banias dos Emirados Árabes Unidos, voltou ao Verdão. O negócio caiu
e Abel Ferreira decidiu vê-lo ao longo dessa semana, quer entender se o Sorriso tem capacidade para ficar no elenco principal. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou, marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira, que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!